Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Você que nos acompanha aí do canal Fazendo Amigos para Deus, é um privilégio ter a sua companhia, ouvindo, participando, compartilhando, comentando. É interessante a gente relembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, dá o seu joinha, o seu like, compartilha. Isso é muito relevante e o YouTube reconhece como uma, um canal que tem uma grande importância para aqueles que acompanham. Comente também e ative o sino de notificação para que assim que tiver novos vídeos você seja comunicado e possa estar assim acompanhando os assuntos que nós temos tratado aí diariamente, em todas as semanas. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Essa semana nós estamos falando sobre o fogo ardente, né? E hoje, na quarta-feira, nós vamos falar sobre a sobrevivência pela esperança. Nós estaremos falando especificamente sobre o apóstolo Paulo, que tem uma influência muito grande no Novo Testamento. Ele é o maior autor, maior escritor dos livros que compõem o Novo Testamento. E é interessante que ele traz algumas lições que fazem com que a gente reflita sobre a necessidade de entender o plano de Deus, de entender a vontade de Deus, de entender a permissão de Deus em que em alguns momentos da nossa vida nós somos colocados em alguns crisóis e esses crisóis nos levam a entender o motivo em que algumas pessoas estão passando, enfrentando, ou experiências adquiridas em meio a esses crisóis, para que juntos possamos compartilhar com outras pessoas que enfrentam situações tão difíceis quanto a que nós passamos em alguns momentos. É interessante nós entender em que medida o sofrimento pode ser um chamado ao ministério. Ou seja, o escritor está tentando nos fazer entender que o sofrimento, em algum momento da nossa vida, pode ser exercido como ministério para outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que já passou por uma dependência química, uma pessoa que já passou por uma dependência alcoólatra, uma pessoa que já passou por uma dependência de tabaco, e agora ele foi liberto pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Ele tem uma experiência vasta de uso, de consumo, de vivência neste mundo, e ele pode então auxiliar outras pessoas que porventura estejam também passando em situações semelhantes, algumas também por doenças, e foram curadas, e agora elas têm experiências para compartilhar com outras pessoas. Ou seja, isso se torna um ministério para promover a edificação de outras pessoas. Paulo estava passando por um momento muito tenebroso, muito difícil, onde a Bíblia até mesmo nem menciona o tanto de sofrimento que ele passou, mas ele passou muito sofrimento, perseguições, ele quase foi à morte.
E aqui foi o ápice da sua vida, aonde ele sentiu medo, aonde ele sentiu angústia, aonde ele sentiu em que tudo estava se acabando, ali estando em Éfeso. Mas Deus o livrou de todas essas investidas contrárias em que queriam fazer-lhe mal. Para quê? Para que ele pudesse compartilhar com as outras pessoas do grande amor de Deus. E aqui nós entendemos que ele está passando uma lição e uma mensagem muito grande para nós. Qual é essa mensagem que eu compreendo? Deus está nos ensinando a depender dele. Muitas vezes ficamos nos questionando, como cristãos, como escolhidos de Deus, em que nós temos que passar somente por momentos bons, por momentos felizes, por momentos de alegria. E quando nós somos colocados à prova, quando nós somos colocados em situações adversas, nos crisóis dessa vida, nós ficamos questionando: será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está comigo? Será que é permissão de Deus? Mas aí existe a necessidade do relacionamento pessoal entre nós e Deus, para entender o plano e o propósito de Deus. E quando nós temos esse relacionamento, mesmo em meio aos crisóis da vida, nós estamos totalmente dependentes de Deus. E estando dependente de Deus, nós temos a certeza de que Ele nos livrará. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos protege. E é interessante que quando o calor do crisol aumenta, é um sinal não de que ele se desagrada de nós, mas que se desagrada do pecado que perverte a nossa habilidade de refletir a sua bondade, a sua santidade e o seu amor. Por isso, o crisol muitas vezes precisa ser de alta temperatura, ou seja, ser quente mesmo, para tirar todas as impurezas impregnadas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo, dentro do nosso comportamento, dentro do nosso caráter. Nós precisamos ser purificados para estar com a nossa semelhança mais perto de Cristo. No calor do crisol, Paulo não se esqueceu da soberania de Deus. Que nós venhamos a entender essa mesma verdade que Paulo viveu, de nós reconhecer a soberania de Deus. E é interessante que ele tem um texto bíblico que está registrado lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo de número 4, versos 6 e 7, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um homem que tinha experiência, um homem que era um espelho. E falando em espelho, ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 11: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Queridos, que nós possamos usar o exemplo de Paulo e replicar isso para as outras pessoas. Que eles venham ser nossos imitadores, assim como nós somos de Cristo. Que Deus faça você compreender esta verdade de uma forma toda especial. Que Deus te abençoe,
te proteja e te guarde de todo perigo e de todo mal. E vamos avante, porque nós estamos na missão, estamos envolvidos nesta missão e precisamos compartilhar deste grande amor para o maior número de pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.